Palmeiras avança para contratar Marlon Freitas, time gaúcho negocia a contratação de Gustavo Scarpa e Tite pede Everton Cebolinha no Cruzeiro. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa sexta-feira do Mercado da Bola. O ano ainda não acabou, mas eu queria já aproveitar esse momento incrível que a gente está vivendo aqui no canal para agradecer a cada um de vocês. Você que acompanha os vídeos, que deixa os likes, que compartilha, que comenta, interage e tá sempre dando uma força gigante pro canal. Por que eu tô falando sobre tudo isso? Porque nesse ano nós atingimos essa marca que eu tô mostrando agora na tela. Mais de 300 milhões de visualizações. Vocês têm noção do que é esse número? É um número muito representativo e espero que agora em 2026 a gente alcance números ainda maiores, ainda mais tratando de um ano de Copa do Mundo. Então eu tô aqui de novo para agradecer a todos vocês pelo carinho. Promessa do Palmeiras rumo ao furacão. A gente abre essa edição do Mercado da Bola pelo futebol do Paraná, onde o Atlético Paranaense, que está subindo da Série B para a Série A, está fechando um reforço muito interessante para 2026. O Atlético Paranaense, de acordo com o portal Tretes Oficial, encaminhou a contratação do lateral direito Gilberto Júnior. O Gilberto tem 20 anos e é tratado na base do Palmeiras como uma promessa, um cara muito acima da média. Ele é bem aquele lateral que tem uma coisa que hoje em dia está em falta. Lateral que sabe cruzar bem, que bate bem na bola. O Gilberto é esse cara. Tanto que ele é destaque absoluto na base do Palmeiras exatamente pelo seu número de assistências, sua precisão nos cruzamentos. Em 32 jogos que ele fez na base em 2025, ele marcou um gol e deu 12 assistências. Como ele a princípio não está nos planos do Abel para 2026, o Abel quer utilizar o Kelvin, quer utilizar o Giai, então o Palmeiras está emprestando o Gilberto pro Atlético Paranaense para que ele possa ganhar experiência e rodagem, possa evoluir. Um jogador desse precisa mesmo estar se movimentando, estar jogando. E no Atlético Paranaense ele pode acabar sendo muito útil. Olho nesse jogador porque realmente ele é talentoso. Só lembrando que essa negociação vai acontecer por empréstimo. Lucero fica perto do Coritiba. Outro time paranaense que está subindo da Série B para a Série A é o Coritiba, que logicamente está querendo se reforçar. E uma das grandes procuras do Coxa nesse momento no mercado é por um novo centroavante, um camisa 9. Eles querem um fazedor de gols que seja já um jogador mais experiente. Então eu até tinha trazido numa das edições ao longo da semana do Mercado da Bola que o Coritiba estava interessado no Verratti, atacante do Vasco. Só que o Coritiba acabou dando alguns passos atrás nesse interesse porque o Verratti tem um salário muito alto no Vasco. Então eles foram para outro alvo no mercado. E agora estão negociando a contratação do Lucero, atacante argentino que joga no Fortaleza. E no caso, como o Fortaleza caiu para a Série B, eles não vão conseguir manter o Lucero para o ano que vem, porque é um jogador que tem um custo muito alto. Então a informação que vem do jornalista Rogério Scarione é de que o Coritiba está avançando para poder contratar o Lucero. Ele tem 34 anos, disputou 51 jogos pelo Fortaleza no ano, marcou 11 gols e deu uma assistência. Jogador que já conhece a Série A, um bom fazedor de gols, tem presença diária, para o Coritiba pode ser sim bastante interessante, desde que também aceite reduzir um pouco o salário dele, porque pro Fortaleza já estava ficando pesado. Breno Lopes recebe 3 sondagens. Mais um nome que pode deixar o Fortaleza para 2026 é o atacante Breno Lopes. O Breno também tem um alto custo e nesse momento 3 equipes estão interessadas na sua contratação. A ESPN divulgou que São Paulo, Vasco e Vitória manifestaram interesse e buscaram saber das condições para contratar o Breno. Ele está com 29 anos e está sob contrato com o Lyon até 2028. Só que, como eu tinha falado para vocês, no mesmo caso do Lucero, como o Fortaleza caiu, os jogadores de mais custo, os maiores salários, eles vão ser meio que obrigados a liberar. Caso contrário, fica inviável financeiramente você manter esses caras no elenco, sendo que numa Série B você tem as suas receitas bem reduzidas. O Breno, em 52 jogos pelo Fortaleza no ano, marcou 10 gols e deu 7 assistências. Então, em números, em desempenho, ele foi bem, apesar do momento negativo do time. O Breno é um jogador que, quando ele esteve no Palmeiras, eu o critiquei bastante. Só que depois dessa passagem dele pelo Fortaleza, eu comecei a olhar para o Breno com outros olhos. E o porquê disso?
Porque no Palmeiras ele não era um cara muito agressivo, um cara que ia pra cima. E ainda assim, geralmente, quando ele entrava no fim dos jogos do Palmeiras, ele ainda conseguia fazer alguma coisa. Fazia um golzinho no final, dava uma assistência, era um jogador que cumpria a função pro Abel Ferreira. Nesse ano no Fortaleza, não sei se por estar num time onde ele poderia se soltar mais, o rendimento dele foi melhor, jogou muito bem no Fortaleza. Então acho que faz sentido sim o Vasco ter interesse nele, o Vitória, o São Paulo, porque é um jogador que dependendo do contexto do seu elenco, ele pode te ajudar. Eu falo até pelo Palmeiras hoje em dia mesmo. Se você pegar o que o Breno Lopes produzia antes, pra mim, em comparação aos atacantes do Palmeiras hoje, o Breno Lopes, ele é melhor do que o Facundo Torres, ele é melhor do que o Sousa, ele entrega mais do que o Luigi, e isso eu tô falando em números mesmo. Sem contar que ele também não custa tanto quanto esses outros jogadores que eu acabei de citar. Mailton deixa o São Paulo. O São Paulo tem uma saída já definida para 2026. Por incrível que pareça, o tricolor negociou o lateral direito Mailton, de 27 anos, com o Fortaleza. Esse acordo está acontecendo por empréstimo de um ano, então o Mailton vai jogar a Série B pelo tricolor. Só que qual é o ponto dessa negociação aqui? O Mailton foi contratado pelo São Paulo ao longo de 2025. Ele chegou da Chapecoense como um jogador de destaque, fez só 10 jogos pelo São Paulo e já foi embora, já foi negociado. E aí que vem o ponto que eu não consigo entender a razão para isso. Porque um jogador que acaba de chegar e que você mal utilizou, você já vai passar para frente. Isso mostra que realmente o São Paulo não vem tendo organização e planejamento nenhum. Sem contar que o São Paulo está agora liberando o Mailton para o Fortaleza, quando eles não têm nenhuma unanimidade ali no setor. O Cedric, com todo respeito, é um cara que até pode ter feito carreira na Europa, mas é um jogador bem normal, bem mediano. Então o Mailton vai jogar a Série B pelo Fortaleza e a tendência é que ele vá bem. Ele já tinha jogado bem na Série B desse ano pela Chapecoense. São Paulo acerta com o novo goleiro. Buscando ter um reserva imediato pro Rafael, o São Paulo avança para contratar um goleiro paraguaio que estava no futebol dos Estados Unidos, estava jogando no New York Red Bulls, mas acabou de ficar livre no mercado. Informação do jornalista André Hernan é de que o tricolor está avançando para contratar o goleiro Carlos Coronel. Ele tem 28 anos, como eu disse, vai ficar livre no mercado, ou seja, vai poder acertar com o São Paulo a custo zero, e disputou 33 jogos pelo time norte-americano na última temporada da MLS, passando 11 sem sofrer gol. Inclusive, no momento em que você está vendo esse vídeo, Carlos Coronel pode até já ter sido anunciado oficialmente pelo São Paulo. É uma contratação feita muito mais pensando realmente na composição do elenco. Não acho que o Carlos Coronel vai ameaçar a titularidade do Rafael. Até porque, nesse ano de 2025 em que o São Paulo oscilou bastante, o Rafael foi um dos poucos ali que se salvaram. Santos perto de fechar com Rony. Após se safar da queda para a Série B, o Santos quer se reforçar para 2026 e está avançando para contratar um atacante do Atlético Mineiro, que no estado de São Paulo já jogou no Palmeiras. O Santos está avançando para fechar com o atacante Rony, de 30 anos, que aqui no Brasil já passou também pelo Cruzeiro, já passou muito bem pelo Atlético Paranaense. Chegou no Galo em 2025 e já está de saída. O jornalista Felipe Dias revelou que o Santos está muito perto de concluir a contratação do Rony. O Santos vai pagar um valor entre 3 e 4 milhões de dólares para poder adquiri-lo. O Galo topa negociar por esse valor. Rony vai ter um contrato de 5 anos com o Santos, tendo salário de R$1 milhão por mês. Em 2025, ele disputou 63 jogos pelo Atlético Mineiro, marcou 13 gols e deu 5 assistências. O Santos, até por ter liberado o Guilherme, por provavelmente liberar em breve alguns jogadores para a camisa 9, tem então interesse no Rony, que pode fazer várias funções ali do meio para frente. É um cara bem voluntarioso, mas com todo respeito, esse é o tipo de contratação que se eu estou no Santos, eu não faço. E por que eu não faço? Primeiro pelo custo-benefício. Com todo respeito ao Rony, por tudo que ele já ganhou no Palmeiras, no Atlético Paranaense, mas não é um jogador que vale R$1 milhão por mês. Para mim, esse já é o primeiro ponto. E outra, o Rony é um jogador de muita irregularidade. Ele faz um jogo bom, depois faz um jogo muito ruim, ele começa a irritar a torcida com as histórias daquelas acrobacias, das bicicletas, e eu acho que o auge dele mesmo já foi. O auge dele foi ali, fim de Atlético Paranaense e a passagem dele pelo Palmeiras, onde foi campeão várias vezes, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Só que hoje já não enxergo que ele vale o que
ele realmente tá custando. Podem ver que no Atlético Mineiro mesmo, ele chegou com expectativa, o Atlético Mineiro pagou uma nota nele, salário alto, e o ano dele foi um ano normal, mediano. Se o Santos tem R$1 milhão por mês para investir no salário de um jogador e pode pagar 3, 4 milhões de dólares por uma compensação, que vá atrás então de um outro jogador no mercado. Eu vou até falar nesse vídeo aqui ainda sobre um jogador que valeria muito a pena o Santos ir atrás. Um cara que está encostado lá no Flamengo, que ao longo do ano inteiro foi reserva no Flamengo. E para mim é muito mais jogador do que o Rony. Para mim, o Santos fechando essa contratação do Rony é a típica contratação que lá na frente começa a complicar o clube. Porque você vai empilhando salários astronômicos de vários jogadores medianos que não estão fazendo a diferença, é por isso que lá na frente o clube depois está atolado financeiramente. Grêmio negocia com Gustavo Scarpa. Mais um nome que pode deixar o Atlético Mineiro para 2026 é o meia Gustavo Scarpa, de 31 anos. Scarpa também fez um ano em que oscilou bastante, até mesmo junto com o time. Em termos de gols, aproveitamento muito baixo, e agora um time aparece como interessado nele para 2026. Essa equipe é o Grêmio. O jornalista André Hernan divulgou a informação de que o Grêmio abriu negociações para contratar o Scarpa. E muito disso tem influência do técnico Luiz Castro, que queria para 2026 que o Grêmio contratasse um cara para ser o camisa 10, o articulador da equipe. E identificaram o Scarpa como esse cara. O Scarpa pode até não ter tido grandes números ainda no Atlético Mineiro, mas pelo menos quando ele jogou no Fluminense e no Palmeiras, todo ano ele era pelo menos ali líder ou vice-líder de assistências do Campeonato Brasileiro. Porque é um cara que agrega muito na questão da bola parada. É um bom batedor de escanteio, um bom batedor de falta, e isso pro futebol brasileiro, a bola parada, é uma arma indispensável. Pro Grêmio eu acho que pode ser sim um bom nome, desde que também aceite reduzir o salário. O Scarpa é um cara que vem já tendo um alto custo e não tem correspondido proporcionalmente. Fez 66 jogos pelo Atlético Mineiro no ano, marcou só 3 gols, que é um número baixo até pelo potencial de finalização do Scarpa, e deu 12 assistências. Aqui ele sempre tá com uma média muito boa. Tite quer Cebolinha no Cruzeiro. Eu tinha falado ao longo dessa edição do Mercado da Bola que tinha um jogador no qual valeria muito mais a pena o Santos investir pesado do que no Rony. Esse jogador é exatamente o Everton Cebolinha, que ao longo de 2025 foi, na maior parte do tempo, reserva no Flamengo. Foi ser mais aproveitado mais para o final da temporada. E já tinha deixado claro, depois do Flamengo vencer a Libertadores, que tinham vários times interessados nele para a próxima temporada e que ele mesmo queria ter mais minutagem, ser melhor aproveitado. Isso pode acontecer agora no Cruzeiro, onde o técnico Tite pediu a sua contratação. Foi publicado pela Itatiaia que o Tite quer contar com Everton Cebolinha no elenco do Cabuloso para a temporada que vem. O Cebolinha tem só mais um ano de contrato com o Flamengo e o Flamengo vai ter dificuldades em tentar, de repente, barrar a sua saída. Justamente porque o tempo de contrato é curto. O que isso significa? Que se o Flamengo não vendê-lo de repente no começo do ano, quando for na metade da temporada, ele já vai estar em condições de assinar um pré-contrato e ir de graça para qualquer outro time. No entendimento do Tite e da sua comissão técnica, a contratação do Cebolinha seria uma boa, porque enxergam que é um jogador pronto, de alto nível, que chegaria e daria retorno imediato. E eu tô totalmente de acordo com o Tite e com a comissão dele. O Cebolinha é um cara que no Cruzeiro poderia somar muito. É um jogador que tem experiência de seleção, experiência internacional. No Brasil foi muito bem no Grêmio. Quando teve sequência no Flamengo foi bem também. É um cara que vai para um contra um, finaliza bem. No time do Cruzeiro, que é um time que eles querem montar para brigar por Libertadores, para brigar por Brasileiro, acho um nome muito interessante. Imaginem ele ali, se somando com o Caio Jorge, com o Matheus Pereira, fica algo muito bom. Ele fez 43 jogos pelo Flamengo no ano, marcou 4 gols e deu 4 assistências. Os números acabam ficando baixos exatamente porque ele não era titular. E assim, não é porque ele não era titular no Flamengo que ele é ruim, muito pelo contrário. Ele não era titular no Flamengo porque o Flamengo tá cheio de jogador bom. Palmeiras avança por Marlon Freitas. E a gente vai encerrar essa edição do Mercado da Bola falando sobre o interesse do Palmeiras na contratação do volante Marlon Freitas, de 30 anos, que é, por sinal, titular e capitão da equipe do Botafogo. Em 2024, quando o Botafogo venceu o Brasileiro, Libertadores, ele foi peça, sim, fundamental. Porque é um cara que marca, sai bem pro jogo, tem o passe muito bom, e o Palmeiras acabou se agradando com isso e agora está avançando para contratá-lo. A informação do jornalista Vene Casagrande é de que o Palmeiras atravessou o Fluminense
e tá agora fechando a contratação do Marlon por um valor por volta de 5 milhões de euros. Ele vem de um ano em que marcou um gol e deu 5 assistências em 58 jogos e tá entrando também no seu último ano de contrato com o Botafogo. Então ele, que nos últimos anos foi muito rival do Palmeiras, agora pode acabar se juntando à equipe alviverde. Eu já tinha trazido em edições anteriores do Mercado da Bola que o Palmeiras está querendo contratar um novo volante, quer trazer mais opções pro seu meio-campo. Então vinha se falando em Fabinho do Al Ittihad, André do Wolverhampton, e aí agora o Palmeiras vai avançando pelo Marlon. Vou ser bem sincero pra vocês, eu acho o Marlon um bom jogador. E principalmente dentro do contexto do Botafogo, ele é ainda mais importante, porque ele já é identificado com o clube, ele é capitão, ele foi importante em conquistas recentes. Agora, eu não vejo mesmo o Marlon chegando de repente no Palmeiras e mudando o patamar do Palmeiras. É um jogador que eu acho que pro contexto do Palmeiras hoje, é mais do mesmo. É um jogador que, pra mim, nem chegaria pra principal carência do time hoje, que é a função de camisa 5, de primeiro volante. O Palmeiras precisa de um cara que seja um marcador, um cara que realmente faça o trabalho sujo, que venha pra substituir o Aníbal e ser titular na frente do Emiliano Martínez. O Marlon Freitas não é esse cara. Eu vejo o Marlon muito mais com perfil de camisa 8. Um cara que organiza jogo, um cara que vai fazer a saída, que vai por vezes chegar no campo de ataque, que vai realmente ser o cara da bola longa. Não é camisa 5, ele é camisa 8. Então, de repente, no Palmeiras, ele brigaria por vaga com o Evangelista. O Andreas Pereira joga de 8 também. Então, acho que o Palmeiras está errando na sua prioridade. A prioridade tinha que ser um 5. Buscar um cara como o Fabinho, um jogador experiente, um jogador acima da média, de outro patamar. O Marlon pro Palmeiras, eu acho que é contratação normal. Se a ideia do Palmeiras é, em 2026, brigar pelos principais títulos com o Flamengo, contratar o Marlon Freitas, eu não acho que é a contratação que indica mesmo essa intenção. Palmeiras, se quiser brigar com o Flamengo, tem que ir para a contratação do nível que eu tinha falado nos outros vídeos. Busca cara que chega e é cara que é patamar de seleção, experiência europeia, jogador mais cascudo, que vai fazer diferença. O Marlon pode ser um jogador importante dentro do cenário do Brasil. E assim, pro Botafogo a notícia é péssima. Você perder uma referência, um capitão, um cara importante em conquistas recentes. O Botafogo vai ter até dificuldades, de repente, no mercado de achar um jogador com as mesmas características dele e dentro desse custo dele de 5 milhões de euros. No caso, pensando aqui, se pegar 5 milhões de euros na venda dele, achar um jogador do mesmo perfil, da mesma qualidade, pelo mesmo valor, vai ser bem complicado. Eu queria agora saber de você, aqui nos comentários, a sua opinião sobre as notícias dessa sexta-feira do Mercado da Bola. Mais tarde estou de volta com mais Mercado da Bola para vocês, às 7 horas no canal, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto. Até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui. Valeu, falou e fui!